Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, 31 de dezembro de 2021. Acompanhe os destaques do último Mercado e Companhia deste ano. A cotação do dólar foi um dos destaques de 2021. PIB, taxa de juros e processo eleitoral devem interferir no câmbio no ano que vem. Quais os impactos no setor agropecuário? Miguel Daúde responde. No âmbito político, negociações do governo federal e do Congresso Nacional também estiveram bastante ativas. Tema para análise de Benedito Rosa. Tem também um panorama de como foi a participação do Brasil no mercado agropecuário em 2021. No projeto Aliança da Soja, uma análise especial sobre o impacto da alta dos insumos na produção de soja e as perspectivas para 2022. Tem ainda a previsão do tempo especial para as principais regiões produtoras do país. O Mercado e Companhia já está no ar. A cotação do dólar foi um dos destaques de 2021. Durante o ano, a moeda foi influenciada pelo cenário econômico brasileiro e mundial, como taxa de juros e inflação. Acompanhe. No primeiro pregão do ano, o dólar atingiu os R$ 5,26. Ao longo de 2021, a moeda registrou altas consecutivas e, nos últimos dias, não ficou abaixo dos R$ 5,60. A prévia da inflação brasileira para 2021, que fechou o ano em 10,42%, o maior valor desde 2015, foi um dos fatores que influenciaram o câmbio. No ano, o mercado voltou a atenção para a variante Ômicron e os possíveis impactos nas economias globais. A redução da taxa de juros na China e a Selic a 9,25% ao ano aqui no Brasil também foram fatores importantes para o rumo do câmbio em 2021. Assim como o relatório do orçamento de 2022 e a PEC dos precatórios. O Produto Interno Bruto brasileiro, a taxa de juros e o processo eleitoral são alguns dos fatores que devem interferir no câmbio no próximo ano. É o que apontam alguns economistas. Vamos conferir. Um cenário ainda inflacionário, com uma projeção de IPCA para 2022 entre 5% e 6%, uma taxa de juros em 2 dígitos, atualmente essa taxa Selic em 9,25%, deve ser elevada no primeiro trimestre para o patamar de 2 dígitos e terminar esse ciclo de elevação da taxa Selic ao redor de 11,5%, 12% e, como consequência, um crescimento econômico muito baixo. Os economistas projetam um PIB ao redor de 0,5%, que tem o potencial de ser corrigido até mesmo para zero. Por mais que as projeções para o setor do agronegócio sejam muito positivas para 2022, o setor representa cerca de 25% dentro do nosso PIB e vai ter uma desaceleração muito relevante de outros segmentos, como serviços e indústria. Então, o que a gente pode esperar para a taxa de câmbio no próximo ano, que também se soma a um cenário de eleição presidencial, é bastante volatilidade, com os investidores precificando qual que vai ser esse desfecho para o primeiro turno. A trajetória do dólar em 2022 deve ser de alguma queda, e eu digo isso por alguns motivos. O primeiro deles é que o Brasil tem 2 produtos de exportação, que é commodities e taxa de juros. Commodities deve continuar no patamar elevado, que deve continuar gerando, em alguma medida, superávit comercial positivo, especialmente porque a economia está fraca, de um lado, e de outro lado a gente deve ver uma normalização da taxa de juros. A minha projeção é que a Selic chegue até 11,5%, que sem dúvida alguma, né, é uma taxa de juros já bastante atrativa. E entra numa segunda dinâmica que eu acho que deve ser favorável para o real e também, dito de outra forma, não tão boa para o dólar. A eventual elevação da taxa de juros norte-americana será feita de maneira bastante moderada. Não acho que eles vão fazer uma alta expressiva, nem pegar mercados de surpresa, nem nada. Alta de juros nos Estados Unidos, que muda os fluxos capitais no mundo. Eleições no Brasil, aumentando as incertezas. Dúvidas sobre o crescimento, a gente não sabe se tem uma recessão ou um crescimento. E dúvidas sobre trajetória de dívida. O governo tem gastado muito e tem financiado esse gasto com endividamento. Esses fatores aumentam o risco da economia brasileira e tendem a pressionar a moeda norte-americana. Por outro lado, no entanto, você tem taxa de juros subindo. O Banco Central tem sinalizado que pode colocar essa taxa no patamar de 12%
Isso compensa um pouco esse aumento de risco. No Brasil, nós temos uma expectativa de crescimento pequeno do PIB para o ano que vem, para baixo de 0,5%. E um ano eleitoral que acaba prejudicando o governo de passar as medidas tão necessárias, como reforma administrativa, a privatização de Correios e outras reformas que visem o controle do gasto público. Então, a tendência para 2022 é manter um dólar ainda no patamar elevado, vamos falar aí nesse patamar entre 5,30 e 5,50, bem volátil. Aqui no Brasil, a aproximação do processo eleitoral também traz um quadro apreensivo, um quadro potencialmente volátil, até pelas opções mais cotadas sendo mal avaliadas pelos mercados. Com isso, ao longo do ano, devemos observar muita volatilidade e picos na própria taxa de câmbio, que podem naturalmente se aproximar ou até mesmo superar o patamar de R$ 6. Porém, passado o processo eleitoral, o que esperamos é uma certa moderação no discurso do eventual vencedor, o que de certa forma tenderia a se traduzir num arrefecimento de pressões na parte final do ano, potencialmente em novembro e em dezembro. Com isso, nossa projeção para o final de 2022 é de uma taxa de câmbio em 5,70, o que de certa forma ainda é um nível bastante depreciado, considerando o nosso padrão histórico. E as estimativas para o câmbio também ficam no radar do agro, já que é um fator importante para a formação de preço das commodities. Por isso, aqui eu chamo o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, tendo em vista aí que os economistas já apontaram que aqui um dólar entre 5,30 e 5,70, o que o produtor rural pode esperar para o próximo ano? Seja muito bem-vindo, meu amigo, nesse último Mercado e Companhia de 2021. Pois é, Priscila. Um abraço forte a você, um abraço a todos os nossos amigos telespectadores. Enfim, chegamos no dia 31 cumprindo nossa missão de informar, de dar pareceres, de análises aos nossos amigos produtores rurais. Pois é, Priscila, a questão do câmbio, a gente sabe que ela é muito importante para o país como um todo, não é só para a produção rural. O câmbio, como o Brasil tem uma dependência muito grande do seu processo interno de produção, do dólar, evidentemente que uma alteração no câmbio acaba influenciando muito a nossa economia, porque as moedas elas deveriam representar a paridade entre as nações. Você tem que o ponto de equilíbrio de uma moeda ele representa exatamente a capacidade de troca entre países. Quando você tem essa moeda, no nosso caso o real, fora do lugar, em decorrência de processos políticos, de interferências outras, você acaba desconectando a realidade econômica do país em relação às outras economias e gerando internamente processos como inflação, que a gente viu, juros mais altos, custos maiores, diminui a renda, a atividade econômica não investe, porque não vale a pena investir em atividade econômica quando é mais fácil você colocar o seu dinheiro em juros. Então, você tem a moeda fora do lugar. 2022, Priscila, vai ser um ano que vai ter essa volatilidade, porque o processo político ele vai tomar um contorno por dois lados, pelas discussões políticas, por riscos a determinados pontos essenciais do país, e, por outro lado, ele pode ter uma influência do mercado externo que vai ter um aumento de juros e com menos liquidez. Então, o dólar vai sofrer muito, ele vai ter uma evolução bastante significativa em 2022. Mas agora, Priscila, uma boa notícia. Como nós temos uma moeda fora do lugar em decorrência de fatores políticos, mais em fatores políticos, de indecisões do Congresso para votar essa PEC do precatório, essas coisas todas, todo esse cenário que levou o dólar aonde ele está hoje deve se
acalmar no momento em que o cenário eleitoral estiver definido, que seria, vamos dar uma data máxima, outubro. Quem quer que seja o presidente, o novo presidente do Brasil, evidentemente, se nós chegarmos em boas condições lá, ele vai ter uma definição do cenário futuro. Certo. E isso, sem nenhuma, pode trazer o dólar para uma margem mais adequada. Então, portanto, precisa muita volatilidade, o produtor tem um ciclo muito longo de produção e é duro conciliar o ciclo de produção com a paridade de troca da moeda. Então, meu amigo produtor, não desanime. O Brasil vai sim ser o grande produtor de commodities e de alimentos em 2022. Não desanime, né, Daudi? Mas ainda tem muita montanha-russa pela frente, né? 2022, ano eleitoral, e a gente sabe que vamos enfrentar diversos altos e baixos. E você fique por aí que a gente volta a falar. É isso mesmo, porque a seguir o Miguel Daudi volta para falar sobre valor bruto da produção agropecuária e o que esperar para o ano que vem. E ainda, no âmbito político, negociações do governo federal e do Congresso Nacional também estiveram bastante ativas. Tema para análise de Benedito Rosa. A gente já volta. Já estamos de volta e o valor bruto da produção agropecuária está estimado em 1 trilhão e 113 bilhões de reais neste ano. O faturamento tanto das lavouras quanto da pecuária foi o destaque de 2021. Para o ano que vem, as projeções também são de um VPB maior, puxado principalmente por soja e milho. E o Daudi já está aqui de volta comigo, conforme prometido, porque é com ele que nós vamos detalhar esse cenário. Daudi, eu quero que primeiro você faça um balanço do valor bruto para a produção em 2021, para a gente poder entender o que de fato puxou a carruagem aí do agro nesse ano. Faz esse balanço para a gente, essa retrospectiva. Bom, Priscila, em 2021 nós tivemos aí um movimento, como nós já dissemos, do câmbio, movimento significativo que acabou aumentando a paridade de troca em reais daquilo que nós importamos, isso teve um peso. Por outro lado, nós também produzimos mais, apesar de algumas lavouras termos tido problemas, mas conseguimos suplantar a maioria deles. Então, o valor bruto da produção rural, que é tudo aquilo que é produzido no campo, em que você tem a inclusão de vários pontos, né, econômicos, inclusive a questão do custo de produção, você então chega no valor bruto de produção. Em 2021, a agricultura representou, né, uma alta de 10%, pecuária 6%. Então, foi um ano muito positivo, apesar de nós termos aí um PIB, né, do agronegócio. Uma coisa é o valor bruto da produção agropecuária, outra coisa é o PIB da agropecuária. São semelhantes, mas uma coisa não quer dizer que um sobe, outro cai, não. São valores diferentes, porque você pode ter um PIB menor, um crescimento maior, porque esse crescimento pode ter sido impactado por outros fatores. Então, foi positivo, né? Tivemos uma alta em relação a 2020 de 10%, né? Mais de 100 bilhões no valor bruto da produção agrícola. E agora, Priscila, para 2022, nós vamos continuar, sim, tendo um aumento do valor bruto da produção agrícola, mesmo porque a nossa safra deve ser um pouco maior e vai depender muito também deste câmbio e dos impactos, né, dos juros, da inflação, mas a estimativa, né, que está se fazendo é de que possa ocorrer um crescimento de 5% no nosso valor bruto de produção agropecuária. Agora, Priscila, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma observação, porque quando a gente vem aqui durante o ano todo, defende o produtor, critica, briga, xinga, esperneia, aí a gente olha para esse setor
Não tenha dúvida, né? Aí a gente vimos essa semana, né, que passou agora recentemente, o orçamento da agropecuária. Meu Deus do céu, gente. O seguro, que seria a garantia do produtor rural, é irrisório, é irrisório. Aí fala, a agropecuária, o Ministério da Agricultura tem uma verba de 10 bilhões para subsídio de taxas agrícolas, taxas de juros. Meu Deus do céu, gente, esse dinheiro vai para os bancos, não vai para o produtor rural. Não vai para o produtor rural. O produtor rural não tem absolutamente nada, senhores, nada. O que ele tem é exatamente críticas que se faz a ele, porque ele desmata, porque tudo absurdo. Então, o governo deveria ter um pouquinho de consideração e retribuir à agropecuária aquilo que ele dá ao país, né? Aquilo que ele produz, a riqueza que ele gera. E isso está na mão de produtores, evidentemente, existem grandes produtores, mas o médio e pequeno produtor, o pequeno que põe a comida na mesa do brasileiro, o médio que leva parte desse país para frente, não tem nenhuma consideração. Então, eu gostaria de encerrar esse meu comentário, Priscila, fazendo um apelo ao governo, aos governos, aos representantes, pararem com hipocrisia, vejam o agronegócio como a saída do crescimento do Brasil e parem, né? 5 bilhões para fundo eleitoral, 17 bilhões para emendas secretas. É esse Brasil que nós não queremos e temos 44 bilhões para investimento. Então, o agronegócio, se vocês continuarem assim, vocês podem debilitá-lo e levá-lo a uma situação que não vai mais poder contribuir com o crescimento do Brasil. Então, Priscila, o meu recado é esse: muita atenção e valorize a agropecuária do Brasil, porque ela deixa o país de pé. Tá certo, Daúde. E mais do que saber o que a gente quer para 2022, é importante sempre ter em mente o que a gente não quer também para os nossos produtores rurais, não é isso? Obrigada, Daúde, por toda a parceria desse ano. Te encontro em 2022 e a gente segue junto aí por os próximos 12 meses. Tem muita coisa pela frente. Bem, Priscila, se Deus quiser, um abraço, um bom ano a você e a todos os nossos amigos telespectadores. Saúde, Daúde. Até o ano que vem. Até o ano que vem. E se em 2021 o agro não parou por causa da pandemia, as negociações do setor público, tanto no âmbito do governo federal quanto no Congresso Nacional, também estiveram bastante ativas. Quem falou sobre os principais feitos em 2021 foi o nosso comentarista Benedito Rosa. Acompanhe. Do ponto de vista político institucional, o que me pareceu mais relevante foi a continuação da atuação política da Frente Parlamentar da Agricultura, que é uma particularidade do Brasil, as entidades representativas, CNA e a ProSoja, a Bramilho, a BPA, a Brapa e outros, a Brafrigo, foram muito ativas nesse ano, como está ocorrendo nos últimos anos, e isso é muito positivo, porque chama a atenção para o Congresso, para o Executivo, sobre os temas mais importantes, mais relevantes. Nós assistimos às discussões e às disputas, dificuldades de recursos escassos no orçamento fiscal para alocar o volume de recursos adequados para equalização de taxas de juros, tais 13,2 bilhões de reais. Nós todos acompanhamos essas discussões. Uma vitória que foi a alocação de 982 milhões de reais para o programa de seguro rural, subsídios não prêmio. Acho que precisa de um reforço próxima lei orçamentária para o programa Alimenta Brasil, que substituiu o programa PAA, importante para os pequenos produtores, para dar mercado e atendimento à população mais vulnerável com alimentos. A chamada lei da BR do Mar e a regulamentação do marco das ferrovias. Importantíssimos esses dois projetos para baixar o custo de transporte, facilitar, desburocratizar e aumentar a oferta de barcos e de serviços, baixando custos de transporte que
beneficia a todos. Outro projeto de lei de grande importância que está tramitando na Câmara dos Deputados, cujo relator é o deputado Domingos Salles, se refere à simplificação do sistema de inspeção e fiscalização agropecuária. Trata-se de uma iniciativa para agilizar, simplificar esse processo que é objeto de reclamações, tráfico de influências. É um projeto importante e nós esperamos que no começo do ano venha a ser aprovado e sancionado. Benedito Rosa avaliou também o atual cenário para o setor agropecuário e destacou a produtividade para soja, milho, arroz, feijão e etanol em 2021 e para o ano que vem. A agricultura brasileira continua, como dizem meus netos, bombando. As autoridades comemoram, o terceiro levantamento de safra da Conab projeta mais um recorde de 291 milhões de toneladas da próxima safra, e ocupando 72 milhões de hectares, expandindo na faixa de 3,5%, 4% ao ano a área e a produção do carro-chefe, que é a soja. Mas atenção, dos 250 milhões de toneladas vêm de duas lavouras, soja e milho. Então é preciso ver também como estão as outras. Algodão, esse ano o Brasil deve colher próxima safra 2,6 milhões de toneladas, exportando 2 milhões de toneladas de prumo, que é um marco de referência no mundo. Com relação a arroz e feijão, é o mesmo cenário de muitos anos. A única novidade foi uma melhora no preço para os rizicultores, que estavam com preços bastante defasados, mas ficamos por aí entre 11,5 e 12 milhões de toneladas, feijão 3, alguma coisa milhões de toneladas. Esse é o nosso desempenho dos últimos anos. Relativamente a etanol, sim, é um destaque para esse ano, o ano passado, 2022 também, a tendência de aumento na produção de etanol de milho, que já está, a produção total do Brasil está beirando 30 bilhões de litros de etanol, sendo que de milho teve um crescimento de 15% nesse ano. E daqui a pouco tem mais Benedito Rosa com um comentário sobre a participação do Brasil no mercado agropecuário. A seguir tem uma entrevista aqui especial sobre clima. Sabe por quê? Porque o clima pauta o mercado. A gente volta já já. E se o clima pauta o mercado, para encerrar o ano de 2021, eu trago aqui nos nossos estúdios do Mercado e Companhia, o Head de Agronegócio da Climatempo, Williams Bini. Prazer te receber aqui, Williams, nesse último dia do ano. Tudo bem, Priscila, como é que vai? Obrigado pelo convite, obrigado pelo Canal Rural pelo convite. Muito bom poder falar aí como foi o ano de 2021, falar um pouquinho, né, o que esperarmos aí do ano de 2022, ou seja, clima aí de final de ano, clima de reconhecimento do clima para o próximo ano. Próximo ano. E claro, a gente sabe, né, Williams, que tivemos algumas intempéries, afetaram demais, né? Principalmente o milho segunda safra. Esse ano, felizmente, as chuvas vieram junto com a primavera, permitiram uma instalação mais precoce, eu diria, mais dentro do calendário agrícola para as principais áreas produtoras. Mas é claro, a gente chega aqui ao fim do ano com algumas áreas do sul do Brasil, principalmente do Paraná, com lavouras de soja em fases importantes de extrema demanda hídrica e a chuva não vem. Então, antes de a gente ver o que vem adiante, eu quero que você faça então um balanço do que aconteceu até agora, até para a gente entender por que a gente está com essas atuais condições de umidade do solo em cada área produtora do Brasil. Tem alguns pontos bem interessantes, viu, Priscila, que é sempre bom a gente colocar, né? O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, a gente sempre fala isso aqui, né? Um país muito grande, com diferentes características climáticas. E com relação ao agro, dificilmente o clima ele vai
proporcionar uma boa condição hídrica em todas as regiões produtoras do Brasil, né? Nós temos produção de sul a norte do país, né? E áreas extremamente importantes para o desenvolvimento. E é super comum, numa área muito grande, você ter anomalias em termos de clima, né? Desvios de precipitação, desvios de temperatura que acabam afetando uma ou outra região. Às vezes, dentro do mesmo estado, você tem condições distintas com relação à distribuição de chuva, por exemplo. Você comentou com relação a 2021, né? Nós trouxemos uma arte aqui, Priscila, que mostra justamente esse comportamento, um resumo, né, de como foi agora o ano de 2021. Então, o que nós temos, né? Vamos começar aí de baixo para cima, né? Então, agora em setembro, como você mencionou, nós tivemos chuvas já começando agora no mês de setembro, porém ela não teve a continuidade, né? Então, essa chuva, ela se moveu mais para a região central do Brasil. Então, o sul do país, o extremo sul, né, o estado gaúcho, já teve a redução das chuvas a partir de outubro, prejudicando justamente algumas etapas do desenvolvimento das culturas. Já ali entre sul de São Paulo, Paraná, estado de Santa Catarina, nós tivemos chuva em outubro, porém essa chuva não teve continuidade em novembro. Então você repara que você tem uma condição onde a chuva ela não teve a consistência ao longo do período úmido. Por outro lado, nós tivemos aí novembro e dezembro na região centro-oeste com muita chuva, né? A gente sempre fala aqui no Canal Rural aquela condição da gangorra, né? Nós temos, quando você tem muita chuva na região sul, você tem menos chuva na região mais central. Quando você tem muita chuva na região centro-norte, você reduz esse padrão de chuvas mais no extremo sul do país. Justamente isso, então na região centro-norte do país, muita chuva a partir agora de novembro e dezembro, e tivemos aí alguns problemas, inclusive com chuvas fortes, né? Tivemos temporais no sul ali da Bahia, norte de Minas Gerais. Então, esse é mais ou menos o panorama que nós tivemos aí ao longo de 2021. E embora a gente tenha tido 2 laninhas, né? Seguidos, né? Seguidos, um atrás do outro, esse ano a gente vê uma configuração melhor do fenômeno, né? Com essa chuva bem concentrada na metade norte, inclusive em alguns pontos até com excesso. Foi bom para o Mato Piba, mas é como você mesmo disse, em algumas áreas até excedeu demais a cota, porque você teve dificuldade para fazer manejo, tratos culturais no Mato Piba. Exatamente. Né? A região centro-norte ali, parte Mato Piba, também grande parte ali do estado do Mato Grosso, está com uma situação muito boa nesse momento com relação à distribuição de chuva, balanço hídrico, a umidade do solo, né? Por outro lado, nós temos algumas condições não muito boas ali para o sul do país. Eu trouxe um mapa aqui, Priscila, já falando em 2022. Já colocando o olho lá adiante. Já podemos avançar ou não? Podemos. Daqui a pouquinho já estamos em 2021 mesmo. Verdade, falta pouco, né? Falta pouco. 2022, daqui a pouco também. 2022, ó, tá vendo? Eu não quero ficar em 2021, viu, Binho? Eu quero avançar para 2022, porque 2021 foi um ano de muitos desafios, né? Foi, bastante. Não só climáticos. Bastante. Então, o que nós temos aqui, né? Esse aqui é o mapa de anomalia. Então, o que nós vemos aí em tons de azul são chuvas acima da média. Em tons laranja, meio avermelhado, são chuvas abaixo da média. Não significa, isso é muito importante, não significa que eu vou ter ausência de chuva, né? Até porque é normal, nós temos muita chuva justamente aqui na região sudeste do Brasil. Então, essa anomalia negativa significa que não vai ser chuva em excesso. Vamos ter 50 milímetros abaixo do que é esperado, sendo que janeiro tem média climatológica elevada, né? Elevado, 250, 300 milímetros, então é cerca de 10, 20% abaixo. Então, não vamos nos assustar com essa grande mancha vermelha aqui, até porque nós estamos com uma condição hídrica muito boa, por conta das chuvas que vem acontecendo aqui no sudeste e centro-oeste, e essa redução no volume total não deve prejudicar a qualidade da umidade do solo, nem o andamento aí das culturas, especialmente nessas regiões. Por outro lado, né, nós temos aquela questão da gangorra, né? Nós temos uma situação já um pouco mais crítica no sul do Brasil, no extremo sul. Rio Grande do Sul, por exemplo, note que nós temos aí 2 situações distintas, né? Lembrando que o Rio Grande do Sul é um estado onde você não tem a sazonalidade bem definida, ou seja, centro-oeste, sudeste você tem sempre o verão úmido e sempre o inverno seco. Já sobre o sul do país, você não tem essa característica bem definida, as chuvas elas são mais bem distribuídas, a curva de distribuição ela não é com muita chuva no verão, pouca chuva no... É sempre uns 150 milímetros ao longo do ano inteiro, né? Então quando falha um mês, faz muita falta. Faz muita diferença, o solo sente, qualidade do desenvolvimento da planta, né? Então você tem essa característica. Então para janeiro, o que nós temos aqui? O centro-sul gaúcho
com chuvas abaixo da média. O que está acontecendo? Acabamos de ver agora há pouco. Uma redução das chuvas. Então, o problema nesse momento são dois, né? Primeiro, a questão do milho nesse momento ali no Rio Grande do Sul deve ser muito prejudicado. A grande questão é com relação à soja, né? Será que esse momento aqui vai realmente prejudicar a qualidade, totalizando aí a questão da soja no Rio Grande do Sul? O ponto é, Priscila, a partir da segunda quinzena agora de janeiro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter novamente essa gangorra invertendo. Então, as chuvas elas voltam a ser mais frequentes no sul do país, reduzindo ali sobre o centro-oeste. Então, essa área aqui em vermelho significa o quê? Também chuva abaixo da média, mas já indicando uma recuperação. Então, a grande questão nesse ponto é até que ponto essas chuvas das últimas semanas, últimos meses, abaixo da média no sul do país, vai prejudicar o andamento ali da soja no sul do país, Rio Grande do Sul, né? Então, tem uma boa manchete aqui, uma boa notícia. Então, até vem umidade para o Rio Grande do Sul, para a região sul do país, a partir da segunda quinzena de janeiro. Agora, a questão é, será que vai aguentar toda essa janela de tempo seco, né? E a distribuição dessa chuva também, né, Bini, que é fundamental. Fundamental. Você vê que não vai ser uma chuva muito bem distribuída, né? Você vê ali um padrão, né? Mais chuva no norte, menos no sul. O importante, a partir de agora, é acompanhar, é monitorar as condições de distribuição da chuva. Aqui, diariamente, a Climatempo está aqui com o Canal Rural. Todos os dias nós atualizamos as previsões para os próximos dias, próximas semanas, dando um horizonte. Então, o conselho que eu digo é o seguinte, vamos acompanhar até que ponto essa chuva aqui, já para a segunda quinzena de janeiro, deva ajudar ou prejudicar o andamento da soja. E lá no Nordeste, na região Norte, chuva acima do normal, Mato com até Piba, 100 milímetros acima, né? Acima da média. Exatamente. Agora, essa é a anomalia, né, Bini? A anomalia é que mostra onde a chuva vai estar acima, onde a chuva vai estar abaixo. Mas a gente também tem um mapa que mostra a quantidade de chuva esperada. E olha lá no norte do Brasil, até 500 milímetros, né? 600, alguns pontos ali do norte do Pará. Então, realmente mostra isso. Ou seja, chove bastante mesmo durante o mês de janeiro. Vamos chamar atenção novamente aqui, ó. Pouca chuva no centro-sul gaúcho, algo em torno de 50 a 100 milímetros, né? Então, ou seja... Não seria tão ruim se tivesse chovido antes, né? Essa que é a questão. Exatamente. Se tivesse chovido antes, 100 milímetros, mas algumas áreas do Rio Grande do Sul, estava olhando o Tupanciretã, que é uma das maiores cidades produtoras de soja, algumas áreas do Rio Grande do Sul, 40 milímetros em dezembro. Assim, então, de uma média de 150, é um enorme déficit. Exatamente. Então, mesmo que chova agora 100, fica com o déficit anterior. Exatamente. Então, assim, só lembrando, esse tom em laranja não significa que vai ser totalmente seco, tá? Tem então, 100 nós milímetros estamos aí. falando em 100 milímetros. Então, é uma chuva. Lógico, comparando isso com o norte do país, você vê um contraste muito grande, né? Então, esse mapa mostra justamente o total, sem mencionar a questão da anomalia. E lá para o interior de São Paulo, dá para esperar 300, 350 milímetros, né? Para Mato Grosso do Sul também. E a única questão aqui que eu chamo a atenção para o nosso telespectador, focando aqui no agronegócio, é que talvez a colheita aí para a parte da metade norte de Mato Grosso fique um pouco prejudicada, porque é muita água pela frente. É uma situação que no ano de laninha eles até já estão acostumados, né? E não só isso, Priscila, a questão da colheita, temos também a questão do escoamento, né? Porque é um volume muito grande, né? Então, você imagina você fazer o escoamento de toda essa safra em direção aos portos, você tendo muita chuva. Sabemos muito bem a condição das estradas no Brasil, né? Sim. Então, esse é um outro ponto de muita importância também. Logística. A logística, justamente. Então, também atrapalhando. Vamos pro próximo mapa, agora dar uma olhadinha em fevereiro, Bini? Vamos lá, fevereiro então, né? Lembrando, estamos sobre Laninha, né? Vamos estar ainda no começo do ano sobre Laninha. Então, ainda uma condição típica, né? Anomalias negativas, mas algo em torno do quê? De 100 milímetros aqui sobre a região central do Brasil. Mato Piba ainda com uma condição muito favorável, né? Isso é uma característica da Laninha. E todo o sul do país ainda dentro ou abaixo da média. Note que nós temos algumas áreas ali já se normalizando. Normalizando, mas ainda algumas. Então, é o que você falou agora há pouco, Priscila, a má distribuição da chuva, não é uma chuva homogênea, não é uma chuva que realmente vai garantir aquela estabilidade. Então, podemos ter, inclusive, situações, o que é comum no Brasil, aquela situação em que numa cidade, numa propriedade, eu estou com uma condição boa, né, de balanço hídrico, de capacidade do solo, e
fazenda do lado, às vezes na cidade do lado, no município do lado, uma condição distinta. Então, podemos ter essa situação acontecendo no sul do país devido a essa má distribuição. Não há uma regularidade por conta da distribuição das chuvas nas próximas semanas. Fechando aqui o trimestre do verão, vamos para março. Março, não muda muito, né? Você percebeu, Priscila? As águas de março não vão fechar o verão, então? Então, olha só. Podemos ter, sim, podemos ter. Lógico, na média do mês todo, né? Lembrando, aqui é um mês inteiro, você tem ali uma média com anomalia negativa, mas nada impede de você ter um ou outro evento mais forte de chuva. Mas, Sudeste, Centro-Oeste. Mas no geral nós temos aí uma anomalia negativa, lembrando que ainda março nós temos volumes grandes de chuva, então essa anomalia não representa a ausência de chuva. Representa aí, até porque você não tem tons tão vermelhos, né? Você tem o primeiro e o segundo tom de laranja, algo em torno de 50 a 100 milímetros. Isso, Williams. Só rapidamente para a gente finalizar, que a gente está já acabando aqui. Você coloca o de temperatura também, porque vai ser um verão com temperatura dentro do esperado, não é isso? Isso, exatamente. Então aqui nós temos até um mapa meio sem graça, né? Um mapa sem graça, porque agora o fim da primavera até mais frio do que o normal, por conta do Laninha aqui no centro do país, mas um verão dentro da normalidade. Normalidade. Você vê com algumas exceções, ali o extremo oeste gaúcho, ali um pouquinho mais quente apenas, mas de forma geral, dentro da normalidade. Williams, quero agradecer muito você estar aqui comigo nesse último dia de 2021, lembrando que o Williams Bini também esteve no meu primeiro Mercado e Companhia, não é verdade? Deste ano, que foi no dia 6 de janeiro, também esteve comigo, então aqui a gente novamente fechando um ciclo com muita informação, a meteorologia é sempre aliada do produtor rural, né? Para ser uma ferramenta mesmo, né? É um serviço que a gente fornece aqui e quero também desejar a você um feliz 2022. Nossa parceria não vem só de 2021, já tem bem uns 20 anos, não é verdade? Por aí, Priscila. E sempre um prazer ter você aqui comigo, além de excelente profissional, um amigo para toda a vida. Obrigada. Priscila, muito obrigado. Em nome da Climatempo, queria agradecer a parceria de muitos e muitos anos que nós temos aí com vocês. É um prazer enorme falar de uma paixão que eu tenho, que é a meteorologia. Poder, hoje que eu assumi como head do agronegócio na Climatempo também, estreitando ainda mais nosso relacionamento aqui. Parabenizar você aí por esse ano de sucesso. Foi um ano difícil, mas um ano aí que conquistamos desafios, conquistamos muitas coisas. Desejar sucesso ainda em 2022 para você e conte com a gente, viu? E dos desafios, grandes conquistas. É isso aí. Conte com a gente, só chamando eu venho aqui para a gente bater um papo. Obrigada, Bini. Obrigado. Um bom ano novo para você. Para você também e a todos vocês. E olha só, a seguir tem o boletim Ag Evolution com o Daniel Duarte e ainda, no projeto Aliança da Soja, uma análise especial sobre o impacto da alta dos insumos na produção de soja e as perspectivas para 2022. Muitos produtores sentiram o impacto da alta dos preços dos insumos na safra 21-22, mas os especialistas estão otimistas e acreditam que para a temporada que vem, a produção de soja deve bater mais um recorde. A produtividade também deve aumentar em algumas regiões. Nós todos tivemos aí desde 2020, quando começou a pandemia, uma situação em que os preços das commodities agrícolas, principalmente a soja, tiveram uma grande valorização. Em contrapartida, desde o início agora de 2021, nós percebemos uma alta valorização e o inflacionamento, né, dos custos de produção, principalmente com fertilizantes e defensivos químicos. Mas a grande pergunta que a grande maioria aqui presente deve estar querendo se responder é como deve se comportar a produção nacional a partir de 2022. Primeiramente, é provável que nosso país tenha uma das maiores safras novamente. Os investimentos têm aumentado muito na parte de armazenagem. Então, uma das primeiras realidades que com certeza nós teremos agora em 2022 é uma produção extremamente alta, mas também com uma capacidade estática de estocagem igualmente elevada. Por outro lado, a gente tem que considerar que os custos de produção vão pressionar muito a margem do produtor agora nesse 2022. Há de considerar que a gente costuma dizer que a rentabilidade ela vai voltar à sua média. Ou seja, se nós tivermos aquela alta valorização, né, aquela margem expressiva, quando nós tivemos ali a compra dos insumos numa casa de dólar a 3,50 e de repente nós pudemos exportar as nossas commodities a 6 dólares, hoje é possível que nós tenhamos a partir de 2022 uma normalidade dessa média, ou seja, um dólar alto
e também aí uma menor margem considerando os volumes que vão ser praticados. Dessa maneira, o que eu acredito para o próximo ano? Primeiramente, eu acho que nós teremos sim uma grande produção. Segundo, a margem do produtor vai ficar pressionada porque naturalmente essa rentabilidade deve se normalizar. E a terceira tem a ver com o nosso real. No ano eleitoral, que é o que nós estamos entrando, a gente sempre vai ter essa preocupação de uma desvalorização monetária, considerando aí no caso que o dólar pode vir a aumentar, considerando principalmente aí quem é que vai ser os candidatos ou como vai se comportar o pleito agora em 2022. Um dos principais assuntos deste ano foi a quebra na segunda safra de milho, causada pela estiagem nas principais regiões produtoras. Mesmo assim, o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento apontou um crescimento de mais de 34% na produção brasileira de milho na safra 21-22. Apesar da preocupação com o risco climático, há uma expectativa de aumento de produtividade e área do milho segunda safra. Em entrevista ao Mercado e Companhia, o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dizem, falou sobre este assunto e também sobre os preços do grão. Existe todo o transcorrer do milho segunda safra, que envolve alguns riscos climáticos naturais, né? A gente está saindo do período da Laninha, né? Não terminou completamente. Agora também a gente tem um parque de máquinas maior, o que acelera o plantio, principalmente do milho segunda safra. Então são um conjunto de variáveis que nos levam a acreditar numa safra melhor, né? Maior. Bom, quanto aos preços, qual é o impacto desse aumento de produção sobre os preços? O milho no Brasil, assim como a soja, e principalmente o milho segunda safra, quando ele é plantado, ele já está comercializado, uma boa parte dele. Então, provavelmente, nós não temos essa precificação, ela é feita no período de plantio. Então, nós não devemos ter, né, uma queda muito acentuada de preço. Tem uma queda natural, porque uma parcela do milho que não é comercializado, ele vai ao mercado e, consequentemente, ele acaba sendo consumido, né? O que a gente está vendo, por exemplo, agora, nesse final de ano, né, que a gente teve um arrefecimento do preço do milho no mês anterior, e agora a gente tem uma nova alta. Por que acontece isso? E o que isso significa e qual a lição que temos que tomar disso? O produtor tem que tomar, o consumidor de milho tem que tomar. O milho brasileiro, né, ele tem uma boa aceitação internacional, né? Então, todas as vezes que você tem um cenário de queda de preços nacionalmente, você tem o mercado internacional funcionando como uma esponja que enxuga os excessos, né? E como a gente vem de um ano muito prejudicado por seca, por geada, por pragas, o que aconteceu? O mercado precificou uma produção e uma demanda, né, que dava uma redução muito drástica nas expectativas de exportação. Bom, isso veio e muito milho que estava contratado para exportação deixou de ser exportado, né? Ficou no mercado brasileiro, garantiu o abastecimento, né? O mercado está funcionando bem, e com isso, o que aconteceu? O mercado se ajustou. À medida que o mercado viu que a safra, principalmente a primeira safra, ela cresce bastante e ela tem um transcorrer razoavelmente tranquilo até agora, aquele milho que estava sendo estocado, principalmente para ser usado no primeiro semestre, ele acaba sendo objeto de transações para exportação. E aí o mercado volta aos patamares de preço mais condizentes com o balanço de oferta e demanda. Agora é hora do Ag Evolution. Confira o destaque de hoje com Daniel Duarte. Olá, amigos do Mercado e Companhia, tudo bem? Destaque Ag Evolution de hoje, último dia de 2021, vai falar sobre as perspectivas de alguns dos principais mercados da inovação no agro. Afinal, como tecnologias como drones, irrigação inteligente, maquinários 4.0 e outras devem crescer a partir de 2022. A começar pelos drones agrícolas,
a previsão é de quadruplicar até 2024, e o valor anual do mercado saltar do atual 1,2 bilhão de dólares para 4,8 bilhões. Os dados da consultoria Market apontam que o crescimento é sustentado pelo aumento da demanda por alimentos e o investimento de diversas empresas pelo mundo. Inclusive, além dos drones em si, os softwares para esse segmento podem até superar esse ritmo, por serem necessários para analisar as imagens captadas por esses equipamentos e terem o desenvolvimento ainda mais democrático por diversos players. Do ar para a água, a mesma consultoria indica que o mercado de irrigação automatizada deve crescer 139% e atingir 6,7 bilhões de dólares em 2025. Nesse caso, o motivo é a conscientização de produtores quanto aos benefícios das tecnologias inteligentes e as iniciativas governamentais sobre o uso racional da água, esse recurso tão precioso, como os principais fatores para o crescimento. O relatório segmenta o mercado de automação da irrigação em itens como controladores, válvulas, sensores, aspersores e outros componentes, tanto para pivôs de aspersão como para modelos por gotejamento. Já o mercado global de maquinário de pressão para a fase de colheita chegará a 22,9 bilhões de dólares em 2027, praticamente o dobro de 2019, segundo a Granville Research. De acordo com eles, a adoção de colheitadeiras autônomas e robôs, bem como o aumento do custo e falta de mão de obra qualificada, são os fatores significativos que impulsionam esse segmento. Além desse, eu não poderia deixar de citar o estudo da Juniper Research sobre AgTechs, as startups do agro, que prevê um aumento de 150% no valor movimentado por elas anualmente até 2025. O estudo identificou os sensores agrícolas e a gestão da cadeia de abastecimento como as principais fontes de receitas para as agtechs nos próximos 5 anos. Será? Bom, em todo caso, nem citamos genética, robótica, bioinsumos e tantos outros segmentos da inovação no Brasil e no mundo. Uma coisa é certa, esse processo já começou e não tem volta atrás, assim como 2021 que está acabando. Esse foi o Destaque Ag Evolution de hoje, um ótimo 2022 para todos nós e abraços! Daqui a pouco tem Senar Mato Grosso Responde com Luiz Patroni, direto de Cuiabá. A gente já volta. E agora nós vamos dar uma pausa nos principais temas debatidos durante 21, porque sexta-feira também é dia de Senar Mato Grosso Responde. O sistema é muito utilizado na agricultura familiar, em especial, irrigação por gotejamento, mas alguns relatos de produtores apontam algum tipo de problema que podem ser facilmente resolvidos, e quem vai explicar isso para a gente é o Cleonir Andrade Faria Júnior, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, engenheiro agrônomo com doutorado em agronomia. Cleonir, primeiramente, boa tarde. É um sistema, como eu disse, muito utilizado na agricultura familiar em especial, mas com alguns problemas relatados pelos produtores. Você separou alguns deles, entre eles aqui de que não apresenta uniformidade, ou seja, acaba molhando mais na ponta final da linha. Isso é um problema que dá para ser resolvido? Perfeito, pastor, com certeza, né? É um problema que não está ligado ao sistema de irrigação, mas sim ligado ao manejo, né? A gente fala desde instalação, dimensionamento, até mesmo manejo. Então, o que acontece? Normalmente, a gente visualiza esse comportamento de irrigar, de ter molhar mais em um determinado local ou outro, quando a gente trata de um sistema de irrigação por gotejamento, é em função do nível. Ou seja, às vezes executa um plantio antes de instalar o sistema de irrigação e esse plantio não é realizado em nível, ou seja, é um plantio em desnível. E aí, quando eu vou instalar o meu sistema de irrigação por gotejamento, eu tenho diferentes altitudes ao longo da minha mangueira, ao longo do tubo gotejador, consequentemente gerando diferentes pressões dentro do meu sistema e diferentes vazões. Então, como que a gente pode corrigir isso? Realmente é na parte de planejamento, desde lá do início, né? Então, quando eu vou realizar um plantio que eu espero irrigar, eu já tenho que pensar no meu sistema de irrigação. Então, eu vou pensar em realizar um plantio em nível, em organizar muito bem as ideias para que não aconteça um retrabalho. Por exemplo, áreas que já estão instaladas, que já estão plantadas em desnível, a gente não vai conseguir corrigir. Agora, aquelas áreas que eu vou realizar o plantio, bom, se eu já vou realizar pensando na irrigação,
já vou começar a realizar o plantio em nível. Perfeito. Um outro relato do campo é de que a irrigação por gotejamento provocaria muita perda de mangueiras gotejadoras por entupimento. Perfeito. A questão de entupimento das mangueiras gotejadoras está ligado diretamente à qualidade da água utilizada e o sistema de filtragem utilizado. Então, se eu tenho uma qualidade de água boa ou não muito boa, ela necessita o quê? De um sistema de filtragem para que essas partículas que estão dissolvidas na água não cheguem a entupir o sistema de irrigação por gotejamento. Porque aonde passa a água no sistema de irrigação por gotejamento é muito pequeno. Então eu tenho que ter um sistema de filtragem muito bem feito. Fazer uma limpeza de filtro, fazer limpeza de linha lateral. Com que frequência? Com a frequência que eu observar necessário dentro do meu sistema. Você na quarta-feira esteve conosco no Bom Dia Senai Mato Grosso e você falou que há um equívoco muito comum no posicionamento do filtro. Perfeito. Os filtros em Y, né, que são aqueles filtros que têm uma cabeça maior, normalmente, quando a gente vai visitar propriedades, a gente chega para não fazer o cavalete de instalação do filtro, os produtores acabam colocando o filtro com a cabeça para cima. E aí, a hora que eu vou desrosquear o filtro para retirar os discos para fazer a limpeza, essa sujeira volta toda para dentro da tubulação. Então, esse é um problema muito frequente e é coisa simples de se resolver. Eu tenho que instalar o filtro com a cabeça para baixo, porque ao desrosquear o filtro para fazer a limpeza do disco, essa água e essa sujeira vai cair fora da tubulação. Além ali do cavalete do filtro, o que é preciso limpar ainda? Ficar atento. A linha lateral, né, patrônio? Depois do filtro, tem as linhas laterais, ou seja, as linhas de gotejamento. O ideal é que eu faça uma limpeza dela. Porque a própria velocidade, como é que é feita essa limpeza? Eu abro o fim de linha e deixo a água escoar pelo fim, não pelos gotejadores. E aí quando eu abro lá, a própria velocidade da água arrasta e vai retirar essas partículas que estão tampando os filtros dos gotejadores. Uma cena comum a gente vê às vezes está entupido ali, bater naquela mangueirinha na ponta do gotejador. Isso é correto? Não. É muito comum também os produtores irem lá com um pedacinho de madeira, querer bater no gotejador para desentupir. Isso só vai danificar o seu equipamento, né? Então o ideal é o quê? Fazer a limpeza da linha lateral. Abro o fim de linha, deixo a água escoar pela linha sem destinar aos gotejadores. Ou seja, o sistema, esses obstáculos que surgem são obstáculos comuns que podem ser facilmente contornados. Esse é o recado. Perfeito. O sistema de irrigação funciona muito bem. Demanda de dimensionamento correto, instalação correta e manejo correto. Cleonir, obrigado pela sua participação aqui. Excelentes dicas, né? Dicas práticas, isso que é legal, né? Trazer dicas práticas para de fato possam ser aplicadas nas propriedades. A gente volta contigo em São Paulo. Bom fim de semana, até semana que vem. O comentarista Benedito Rosa volta agora para traçar um panorama de como foi a participação do Brasil no mercado agropecuário em 2021 e também as perspectivas do setor para 2022. O Brasil se firmou nos últimos anos um grande fornecedor mundial de alimentos, primeiro, segundo, terceiro lugar como o maior exportador desse ou daquele produto, soja, milho, etc., açúcar, café. Isso é um tradicional, de novidade teve o milho, né? Tradicional, e vai continuar, porque a agricultura brasileira é muito competitiva, apesar de ter custos de produção elevados. Deixei para comentar agora carnes, porque a inserção do Brasil no mercado mundial de carnes mudou muito com relação a suínos. Nós todos estamos atravessando uma conjuntura excepcional para a carne bovina e ambas as carnes com vulnerabilidades conhecidas. Somos os maiores fornecedores de alimento do mundo e temos um grande comprador, que é a China. Portanto, um grau de vulnerabilidade previsível. Mas é assim mesmo que funciona o mercado. As coisas não são programáveis como nós queremos, mas como a realidade do mercado dita. E essa realidade vai continuar, apesar de que não temos que aceitar essa situação. O governo precisa investir mais para diversificar, por exemplo, acordo de facilitação de comércio ou coisa parecida com a União Econômica Euroasiática, com a Índia, Canadá. São países que nos ajudará a diversificar um pouco a nossa exportação e baixar a vulnerabilidade.
Com relação ao ano safra, em termos de vendedor, em termos de produção, temos todos preocupações com os custos nas nuvens de fertilizantes defensivos, custos de produção que vão diminuir a margem dos agricultores na próxima safra e estão deixando confusos para efeito de adoção de mais tecnologia, mais fertilizante, menos, e os efeitos disso em termos de produtividade. O Mercado e Companhia de hoje fica por aqui, mas antes de terminar, eu queria deixar uma mensagem que também é uma oração. Serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar. A coragem para mudar as coisas que podemos. E a sabedoria para discernir uma coisa da outra. Uma boa tarde para vocês, um excelente fim de ano. Obrigada, Brenda, obrigada, Bia, minhas parceiras aqui no Mercado e Companhia. Sem vocês, nada aqui seria possível. Um abraço e até o ano que vem.